E que conselho você daria para quem está iniciando no mercado financeiro agora, está buscando mais para frente atingir a liberdade financeira? Eu acho essa pergunta talvez uma das mais importantes que a gente teve aqui no podcast, tá? Porque assim, ó, as pessoas inteligentes, elas costumam pegar a experiência dos outros e atalhar os caminhos usando a experiência dos outros. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho o que eu gostaria de ter ouvido quando eu iniciei e o que eu acho que poderia ser o caminho mais interessante. Primeiro, antes de mais nada, a maior parte das pessoas sabe o que elas precisam fazer. Todo mundo olha para um cara sarado fisicamente, vamos lá, pega um cara tanquinho, assim, sabe aquele cara tanquinho, sarado, forte, bonito, tu olha assim e fala: "Pô, que corpo invejável". Às vezes quando eu vou ali na Praia do Rosa, eu tô lá olhando o surfista lá, os caras malhadaço, eu falo: "Pô, esse cara tá bem pra caramba". Eu me sinto muito mal indo pra Praia do Rosa, eu não vou na Praia do Rosa, porque eu olho pra aquilo e falo: "Aquela pessoa não é feita da mesma carne que eu sou feito, isso aqui não é justo". Mas enfim, eu sei o que que aquele cara fez pra chegar naquele corpo absolutamente impecável, indefectível. A gente sabe. A gente sabe o que a gente precisa fazer para não estar gordo, para não Uhum. estar acima do peso. Mas por que 65% da população brasileira está acima do peso e está em sobrepeso? Porque não segue o que precisa ser feito, né. Porque não tem a disciplina e o foco para atingir aquilo que realmente ele está afim. Então o cara até diz: "Ah, eu queria ter um corpo, eu queria ser magrinho, eu queria ser forte, eu queria ser sarado". Tá, mas tu faz academia, tu cuida da tua alimentação, tu te alimenta bem, tu não bebe muito álcool? Ah, não. Então acabou, né. A maior parte das pessoas sabe o que precisa fazer para estar bem financeiramente daqui a 5 ou 10 anos. E se você em casa quer saber exatamente como é que você vai estar daqui a 5 ou 10 anos, tu sabe exatamente como você vai estar daqui a 5 ou 10 anos hoje. Como? Basta que você olhe hoje todos os hábitos que você tem hoje e se eles são hábitos saudáveis ou não para a sua saúde financeira. Então, se hoje você gasta mais do que você recebe, como que você estará daqui a 5, 10, 15 anos? Endividado. Se eu começar a comer feito um maluco, beber feito um maluco, fumar feito um doido e comer tudo que é doce, comer 10 quilos de sorvete por dia, como é que eu sei que eu estarei daqui a 5 ou 10 anos? Eu vou estar obeso, diabético, hipertenso e provavelmente com CA de pulmão, Uhum. certo? Sim. Porque é a consequência natural de 10, 15 anos acumulando péssimos hábitos. Saúde financeira, cara, é exatamente igual, é exatamente igual. Se você tem péssimos hábitos financeiros hoje, se você gasta mais do que você consegue receber por mês, você vai estar mal. Então a primeira coisa é começar a guardar dinheiro todos os meses. Guardar dinheiro todos os meses. Esse é o primeiro conselho, a primeira ideia, a primeira concepção que vocês têm que ter em mente. Guardem dinheiro todos. Pega um pouco do que tu recebe e guarda. Ah, mas eu não sobra. Cara, se tu apertar daqui, apertar dali, se tu abrir mão de um desejo de curto prazo, ah, eu quero muito ter esse copo aqui, mas isso aqui vai extrapolar. Não, então, não vou comprar agora. Vou deixar mais adiante. Comprar ativos todos os meses. Ativo é tudo aquilo que tu compra e no mês seguinte traz mais dinheiro. Passivo é tudo aquilo que tu compra e que no mês seguinte traz mais conta, resumidamente. Então essa é a essência de ficar rico. Comprar ativos todos os meses e não comprar passivos. As pessoas compram passivos e Tem que trabalhar compram mais para ativos. manter. Tem que trabalhar mais para manter, se Hum. tornam escravos disso. E aí como é que eu iniciaria? Eu iniciaria num primeiro momento construindo aquilo que eu chamo de colchão de liquidez. O colchão de liquidez é: pega quanto é que é o teu custo fixo por mês de vida, multiplica isso por 12, um ano. Então digamos que tu tem um custo de vida lá em Porto Alegre, o custo de vida é um pouco mais acessível que aqui em São Paulo, mas digamos que o custo de vida da pessoa seja de R$ 4.000. Então, vezes 12, R$ 48.000. Você tem que tentar acumular esses R$ 48.000 o mais rápido possível, que seria um ano de vida tua, garantido em renda fixa. Você Uhum. quer renda fixa. Ah, Exato. Renda fixa, CDB, Tesouro Selic aí rendendo isso, CDI. isso. Vai comprando um pouquinho todos os meses, vai comprando um pouquinho todos os meses.
E daí depois e ao mesmo tempo ele pode ir construindo isso talvez em fundo imobiliário, se ele quiser tomar um pouquinho mais de risco, bota um pouquinho de fundo imobiliário. E aí botando fundo imobiliário, à medida que vai entrando novos dividendos, vai aumentando essa posição de fundo imobiliário até que tu tenha uma caixa de colchão de liquidez, uma caixa em fundo imobiliário. Agora, eu não consideraria de todo errado uma conversa que eu tive com a minha filha há uns 2 anos atrás. Ela já tinha o dinheirinho dela, estava investindo em uma coisa, eu perguntei para aumentar os investimentos, e daí ela falou que ela estava colocando em fundo imobiliário, que ela estava colocando em renda fixa, eu olhei assim para ela: "Tá, olha aqui ó, desculpa, mas não". Ela assim: "Como não? Tu tem 17 anos de idade, pega esse dinheiro todo e compra em cripto. Principalmente Bitcoin no caso, né? Aham. Pega esse dinheiro todo e compra em cripto". Porque assim ó, se as criptos subirem 5, 6, 7, 8 vezes, ok. E se virar tudo pó, tu tem mais 30 anos na tua vida pra recuperar. Uhum. Então, Então, o cara jovem tem que ser um pouco mais agressivo. O cara jovem tem que ele tem mais tempo pra se ele errar e se der certo ele já garante o futuro já dele. muda já muda patamar da vida dele. Então o cara quanto mais jovem ele entrar no mercado financeiro, no meu entendimento, mais agressivo ele pode ser. Uhum, Eu não posso dizer isso para um cara de 45 anos, que tem 3 filhos 2 filhos pra sustentar, uhum. mas eu posso dizer isso para um cara de 17 anos que não sustenta nenhum filho, não tem nada, sustenta só um pet no máximo. Que às vezes se não tivesse investido ele ia estar gastando, né, Matheus? É. Isto, Uhum. entendeu? Então, a gente tem que pensar muito quando a gente fala em planejamento, em dicas, você é jovem? Ah, sou jovem, então tá. O cara jovem tem que enfiar 90% do seu dinheiro disponível em renda variável, 10% em fixa. O cara mais velho tem que fazer o inverso, vai começar a trabalhar 50%, 50, 50 renda variável, 50 renda fixa. E quando o cara tiver mais idade ainda, 70 renda fixa e 30 variável. Então a idade, ela influencia muito, muito, Uhum. muito. Com certeza. Tanto que, por exemplo, em 2021 a gente começou a comprar Bitcoin, aí eu comprei lá por volta dos 30.000, 40.000, Hum, pesei mais a mão no topo ali no como topo, como todo mundo. sim. Aí conforme o Bitcoin caiu lá para os 30, para os 20, nós fomos comprando ali e realmente funcionou muito bem, mas eu vejo que aliado a isso o jovem tem que buscar conhecimento, porque senão é o eterno comprador de topo e vendedor de fundo, né, então. Exatamente, exatamente. A ideia do DCA, que é o Dollar Cost Average, que é ele comprando aos pouquinhos, Uhum. ela é extremamente eficiente. Ela é extremamente eficiente. E tem uma frase muito interessante aqui, que é importante que os amigos tenham também guardado assim. Mais importante do que o talento em investimentos é a consistência. Uhum. Na verdade, em tudo na vida. O mundo está cheio de gente talentosa e que nunca conseguiu fazer nada porque não tinha consistência naquilo que estava fazendo. Mais importante do que genialidade é a consistência. O mundo está cheio de gênios que nunca fizeram nada, porque não tiveram consistência naquilo que eles queriam fazer. Ainda mais no investimento, que é o aporte que ele vai fazer, né, não adianta nada ser um baita investidor se o aporte é minúsculo, porque você não tá tendo essa como que eu posso dizer? Essa constância de pegar um pouco todo mês ali e investir, aí beleza, você é um baita investidor com pouco dinheiro, não vai virar muito, agora você aporta com uma capacidade boa todos os meses, aí vai realmente ter esse efeito. Mas Renan, olha só, tem uma coisa que é importante que o pessoal, especificamente quem está iniciando, tem que ter em mente. Ah, mas isso eu consigo guardar aqui só R$ 20 por mês. Isso não vai me levar a lugar nenhum. Vai. Mesmo que R$ 20 por mês seja pouco, guardar R$ 20 por mês é o primeiro passo que o cara está dando. Isso vai construir nele uma mentalidade. Pode não ser um significado financeiro, mas constrói a mentalidade, a disciplina, a rotina de fazer. Uhum. Então o Lao Tse tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte: a viagem mais longa, a viagem de 1000 quilômetros, ela inicia com um pequeno passo. Então se você não começar a guardar dinheiro hoje, não vai ser mês que vem, não vai ser no outro mês, e não vai ser no outro mês. Ah, mas mês que vem eu vou começar a ganhar mais. Mas daí tu vai gastar mais. E no outro mês tu começa a ganhar mais, tu gasta mais. E dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Sim,
E outro ponto também que, beleza, hoje eu poderia investir 20, mas eu não vou investir. Quando ele estiver ganhando para poder investir 200, para ele poder investir 2.000, ele não vai investir Ele não também. vai investir, Então, não vai investir, ele não vai ter a mentalidade de investir. sim. Esse é o ponto. Então, mesmo que o cara vá botar um pouquinho de dinheiro todos os meses, isso já é bom para ele ir criando a mentalidade. A mentalidade de fazer realmente o foco de: "Cara, eu vou tentar sempre puxar um dinheiro para guardar todos os meses", e no início o cara vai começar com um pouquinho, à medida que ele vai melhorando a receita dele, no trabalho, outras coisas, ele consegue guardar cada vez mais, e daí começa a ficar algo cada vez mais Uhum, significativo. Até que em algum momento, se Deus quiser, a quantidade de dinheiro que você vai ter investido vai ser suficiente para pagar todo o teu custo de vida, e aí tu atingiu a tua liberdade financeira. aham. Se eu tivesse começando hoje, tá, provavelmente o meu capital que eu fosse destinar para renda variável, eu destinaria em 2 veículos. Primeiro veículo, bolsa americana, Uhum, no caso IGRB11, BIVB39, ou eventualmente algumas ações americanas específicas sob a forma de BDR, ou se a pessoa tiver uma conta lá fora, até mesmo através de uma conta lá fora. E outra parte da renda variável que eu trabalharia, fundos imobiliários. Eu gosto de fundos imobiliários, eu acho que é um veículo interessante em termos de investimento para o brasileiro médio, porque não tem taxa de corretagem, porque oferece algo em torno de 1 a 1,3% ao mês livre de dividendos, livre de imposto de renda. uhum, Isso funciona como um complemento de renda muitas vezes, pode funcionar como 13º salário, 14º salário, 15º salário. Então eu gosto de uma parte da meu capital de renda variável ficar em fundos imobiliários aqui uhum. no Brasil. Refluxo de caixa que vem mensalmente também, né. Isso pode servir aí pra complementar a renda, pra aportar também, que eu vejo que tem aquele fator psicológico, né, então você comprou, por exemplo, uma empresa que não paga dividendos ou uma cota de ETF, Sim. tá caindo, você não tá sendo remunerado em cima de nada, então você só vê o seu patrimônio se desvalorizar, né. Isso. Quando tem esse fluxo de caixa mensal, tá caindo, mas eu consigo com dividendo já comprar um pouco mais, né, então. Exatamente. Esse ponto que você tocou é um aspecto que as pessoas têm que tentar trazer para sua realidade. Hoje, por exemplo, eu não teria fechado a cirurgia plástica. Lá em 2008, eu entendo que foi um erro que eu cometi. Por que isso? Porque eu poderia ter apenas reduzido o ritmo, eu poderia ter reduzido o número de cirurgias, reduzido a quantidade de pacientes, eu poderia ter administrado melhor isso. Então, uma dica que eu passo para os amigos é: nunca cortem fontes de receita. A gente não corta fonte de receita, a gente tem que cortar custos, tem que cortar gastos. Então, se vocês puderem criar novas fontes de receita todos os dias e fontes de receitas variadas, fundo imobiliário, daqui a pouco o cara pode ter uma ETF que paga dividendos, como o DIVD11, que é uma ETF que todos os meses cai um dividendozinho lá na tua conta, livre de imposto de renda também, e aí você pode utilizar esse dinheiro para comprar outras Uhum, coisas. Daqui a pouco um pouco de stake em criptomoedas. Então o cara vai criando uma série de fontes de receita diferentes, e essas fontes de receita vão trazendo dinheiro cada vez mais para o sujeito e não trazendo novas contas. uhum, com certeza. E em relação à bolsa brasileira aí, você vê que tá barata, que aquilo que tá barato pode ficar mais Tá. barato, vale a pena ou não investir no Brasil hoje? Quando a gente olha os múltiplos, tá, e esse foi mais um erro que eu cometi quando eu comecei, eu comecei acreditando que só análise técnica servia, tá, e que a Uhum, análise fundamentalista era bobagem, que não servia para nada, que a análise fundamentalista era coisa atrasada. Hoje a minha visão é muito mais centrada, tá. Hoje eu entendo que, por exemplo, a análise fundamentalista, ela serve para responder uma parte do problema que a gente tem. Então, enquanto que a análise técnica serve para responder a outra parte. Análise de fundamentos, olhar o balanço, olhar o setor, olhar a economia, serve para nos dizer o que que é bom. O uhum, que que é bom e o que que vale a pena ter na sua carteira ou comprar. Mas a análise fundamentalista não te diz quando. Quem vai te dizer quando comprar é a análise técnica. A análise técnica não te diz se uma empresa é boa ou se ela é ruim. Ela não te diz se a empresa é lucrativa ou se a empresa não é lucrativa. Ela não te diz isso. uhum. Ela te diz só a hora de comprar ou vender um determinado ativo. Na verdade, ele é boa até só para identificar o momento de compra, não o momento de venda. Tá?
Então, eu utilizo hoje muito os 2 conceitos: fundamentos, procurando quais são as empresas boas, quais são as empresas que têm bons resultados, que geram fluxo de caixa, que geram lucratividade, que estão aumentando o market share, que estão reduzindo seus custos, que estão melhorando a eficiência. E daí, nessas empresas boas, eu vou procurar o momento certo do gráfico para executar a compra. Eu estou respondendo a tua pergunta, eu acho que a bolsa brasileira, do ponto de vista de múltiplos, ela está barata. Eu não gosto desse termo, tá? Eu não gosto desse termo barato, tá? Porque, ah, quando tu fala que uma coisa tá barata, imediatamente tu pensa: "Então é hora de comprar". Não, necessariamente não. Às vezes a gente pode ter uma coisa barata que pode ficar mais barata Ainda ainda. mais no mercado financeiro, né, o que tá Exata barato pode ficar barato, dependendo do caso, até pra sempre quase. exatamente. E a Uhum. gente vai ter algumas ações brasileiras de empresas que são péssimos investimentos, porque as empresas não conseguem sequer dar lucro. Então são literalmente copos de vômito. Você já viram um copo de vômito tá barato? Não. Copo de vômito não tá barato, copo de vômito é copo de vômito, tu entendeu? Ele vai sempre ser cotado em centavos. Então assim, eu acho que do ponto de vista de múltiplos, algumas empresas no Brasil estão em preços atraentes, especialmente comparadas com os seus pares no exterior. Uhum. O problema é que nós não temos ainda no gráfico indicativos de que já entrou pressão de compra suficiente para reverter a tendência de baixa que o mercado opera neste momento. Então, por enquanto, não há sinais de entrada de estrangeiros. Percebam, a Bolsa Brasileira só vai subir quando o investidor estrangeiro entrar, quando o institucional entrar. Não é quando o varejo entrar, Uhum. é quando o investidor estrangeiro entrar. E neste momento, o investidor estrangeiro não está entrando no país. Ele até deu uma entrada umas 3, 4 semanas atrás, quando a gente teve um movimento de alta mais forte. Agora já está meio que se afastando de novo, dado as questões tarifárias do Trump. Uhum. Hã, mas eu não vejo neste instante atual como um ponto de entrada gráfico. Se a gente levar outras considerações, vamos lá, esse é o ano véspera de eleição presidencial e geralmente o ano anterior à eleição presidencial a bolsa brasileira sobe, sobe bem. Isso seria um fator a favor de argumentar a compra de ações no Brasil? Ok. Se a gente observar o valor da bolsa brasileira em dólar, que ela está num nível extremamente baixo, muito abaixo do topo de 2008, seria um outro argumento. Mas se sendo muito franco, cara, para que eu vou comprar uma Magalu se eu posso comprar Amazon? Para que eu vou comprar uma Local Web se eu posso comprar Google? Para que eu vou comprar ações do Brasil se eu tenho ações que lá fora têm um tamanho muito maior, abarcam mercados internacionais, Uhum. produzem um fluxo de caixa em dólar e literalmente são verdadeiras máquinas de dinheiro. Tu pega uma Apple, a Apple tem mais dinheiro em caixa na empresa do que o Banco Central da Argentina. Uhum. É o custo de oportunidade no final das contas, É né. o custo de oportunidade. Beleza, o Brasil, está comprimido aí em múltiplos, porém eu tô deixando de comprar bolsa americana, ações lá fora que, historicamente são muito mais consistentes, geram muito mais caixa do que comprar algo que no Brasil que pode dar certo ou não, enquanto você tem algo mais, seguro lá fora, né. Exatamente. E se a gente for parar para pensar de uma maneira bastante franca, assim, né? Quem já tentou empreender no Brasil sabe como é difícil ser empresário ou empreendedor no Brasil. Uma empresa no Brasil para dar lucro, uma empresa no Brasil para sobreviver, o cara tem que ser um herói. Uhum. Porque a quantidade de impostos, a quantidade de novas leis, a quantidade de mudanças jurídicas que são feitas da noite para o dia e que mudam completamente o teu mercado. O Brasil é tão complexo, cara, que até o passado no Brasil é incerto. Até o passado é incerto no Brasil. De que dirá o futuro? Então, assim, apesar de eu ser um cara apaixonado pelo Brasil, eu entendo todas as dificuldades de investir aqui no Brasil num longo prazo. Aqui no Brasil, tem algumas empresas que eu, particularmente falando, guardo em ações para longo prazo na minha carteira. Uma delas é a WEG, que eu literalmente entendo como sendo uma empresa que está dentro de um setor que tem uma lógica, tem uma tese de investimento por trás. Hum. Ela é muito bem estruturada, ela é muito bem gerida, então essa é uma empresa que eu gosto de ter na minha carteira. Tem um pouco de Itaúsa, porque eu entendo que a Itaúsa é basicamente uma ETF, entre aspas. A Itaúsa ela é uma holding, ou seja, ela é uma empresa dona de outras empresas. Então a Itaúsa é dona do Itaú, é dona da Duratex, é dona da Comgás,
ela é dona de uma série de outras empresas de diversos setores. Uhum, Então isso dá a ela uma resiliência financeira e econômica muito boa. uhum. E ainda leva o Itaú desconto da holding aí, leva o Itaú que é o principal, né, então. exatamente, Uhum. exatamente. O Itaú também de ROI acaba sendo um dos maiores não só do Brasil como do mundo, né. E é até outro ponto específico do Brasil, né, então mercados desenvolvidos normalmente as empresas são mais lucrativas que os bancos, que o banco é somente uma ferramenta para a empresa pegar crédito. Aqui no Brasil, por conta de toda a dificuldade, os bancos são mais lucrativos do que as empresas de fato, né, então você já viu uma inversão que existe aqui. A gente tem no Brasil uma série de jabuticabas, né, uma dessas jabuticabas é justamente essa que tu mencionaste super bem, e a outra jabuticaba que existe aqui no Brasil, muito mais negócio ficar na renda fixa do que para renda Uhum. variável. Se a gente for olhar nos últimos 25 anos por classe de investimento, qual foi a classe que teve a maior rentabilidade nos últimos 25 anos do Brasil? Não foi dólar, não foi imóveis, não foi ouro. A melhor classe de investimentos, tirando o BTC e criptos, óbvio, Uhum. foi o CDI, foi a taxa de juros. Porque ele tem uma linearidade. Enquanto que a bolsa, de 2008, em 2008 a gente estava com um topo em 74 mil Bovespa. Hoje a gente está em 120 e poucos. Vai dizer que subiu? Sim, subiu. Mas se tu descontar a inflação nisso, Uhum. nós teremos que estar em 220 mil pontos só para compensar a inflação. Exato, aí você cota em dólar e você pega que na época o dólar era 1,80 e pouco, acho que era, não era? Uhum. Aham. 1,80 e pouco, comparado com hoje, batendo 6 aí, você pega o EWZ, né, que é o ETF da bolsa brasileira lá fora, você vê que não voltou até hoje, né. Não voltou até hoje. Uhum. O que significa que o cara que ficou posicionado em bolsa de 2008 até hoje, de bolsa quando eu digo dentro de Do Bovespa, Ibovespa, aham. perdeu para a inflação. Uhum. Perdeu para a inflação. E nós estamos falando de uma inflação falsa, né, que é o IPCA. É isso que eu até estava comentando antes de iniciar a gravação, né, que é a inflação que é o IPCA, que depois que algum produto sobe muito vão lá, não, que isso aqui na cesta do brasileiro já não é mais essa representatividade. O café, por exemplo, só um exemplo, subiu demais e agora o brasileiro consome um quarto a menos aí do café, E então passou a tomar outra coisa, né. é, exato.